Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da oitava da Páscoa. Obrigado por me acolher em sua casa. Feliz Páscoa. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezarei com o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumava colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrar no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmola sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 104, 105. Exulta o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulta o coração dos que buscam ao Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que eles afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois inteligente, sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam,
Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, Jesus, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, é um longo caminho da ressurreição e da fé. Hoje, Atos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João, eles vão para o templo na oração da tarde, das 15 horas. Em volta do templo, tinha muitos mendigos e todos pediam esmola. Para o judeu, dar esmola era comparada à obra comparada à oração. E nesse contexto, Pedro realiza um milagre. Um me pede uma esmola, Pedro olha para ele, pede para ele fitá-lo e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, que se cumpria a palavra de Jesus, Deus fez acontecer cura e portentos na vida daquele homem e daquela comunidade. É a palavra da salvação que se faz presença viva. Pedro pega na mão do coxo e ele endireita os pés e as mãos. Olha que maravilha. Diz o Salmo 104. Exulte o coração daqueles que buscam a Deus. Meu irmão, minha irmã, a ressurreição acontece no terceiro dia. Conforme fala Lucas no capítulo 24. Dois profetas que vão caminhando desolados, andam 11 quilômetros no caminho de Emaús, estão muito tristes pelos acontecimentos que eles não esperavam. Neste momento, Jesus se aproxima e pergunta para eles: homens, por que estão assim? O que está acontecendo? E eles repreendem Jesus: só tu não sabes? Jesus Nazareno, ele foi um profeta, poderoso em obras e palavras. E os anciãos, os fariseus, o pregaram numa cruz. Olha só, eles não tinham esperança da ressurreição. Então começaram a contar sofrimentos, lamúrias, decepções. E lá pelo meio eles falam assim: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e nada mudou. Como esses homens são eu e você. Projetar na vida do outro aquilo que eu acho que é verdade. Nem tudo pode ser do meu jeito. Aqueles homens falaram o seu sentimento. Depois eles falam. Algumas mulheres falaram que foram no túmulo, tinham roubado o corpo dele, viram 2 anjos. Olha só. Aqueles homens andaram 3 anos com Jesus. Mas no momento que ele se ausenta, eles ficam frustrados. Jesus diz para eles: oh, meu irmão, como você é sem inteligência para entender o que falou os profetas
sobre Jesus. Olha só, Jesus falou que eu preciso de você também conhecer a palavra, conhecer o Deus que está anunciado pelos profetas e por Moisés. Sem a verdade do Evangelho, nossa cruz não cabe em nós, nem em mim, nem em você. É por isso que, quando acontecer na sua vida o sofrimento, o desespero, a falta de perspectiva, olhe para a cruz, tenha paciência, tudo vai passar. Jesus chega lá em Emaús e, conversando com esses amigos dele, esses discípulos, chega na casa dele, faz de conta que vai embora, eles chamam Jesus: fica conosco, Senhor, já é tarde, venha jantar com a gente aqui, amanhã o Senhor segue o caminho. Olha só, Jesus fica, senta na mesa, abençoa o pão e depois o parte e dá para eles a Eucaristia. Os nossos olhos se abrem quando reconhecemos Jesus com o pão partilhado. Que maravilha, né? Aí eles reconhecem, nesse momento, Jesus, ele desaparece na frente dele e ele diz assim: não ardia o nosso coração quando ele falava? Olha só, a Eucaristia, ela é palavra também de salvação. Se eu não escutar o Evangelho no dia a dia, se eu não viver o Evangelho diário, eu não posso comungar. Quantas pessoas vão para a igreja receber a Eucaristia e não conseguem guardar o Evangelho diário? Você que é ministro extraordinário da Eucaristia, quando for na casa do enfermo, jamais você pode dar a Eucaristia, Jesus Eucarístico, sem entender o Evangelho do dia. É por isso que eu tenho que entender o Evangelho antes de comungar. Eu só comungo, meu irmão, minha irmã, o que eu entendo, o que eu compreendo. E quando as pessoas recebem a Eucaristia, mas não prestam atenção no Evangelho, mas a celebração da palavra não vale nada. Meu irmão, é Deus que fala com você. A Eucaristia está consagrada. Por que essa dificuldade de aceitação? É Jesus que se faz presente no meio de nós. Então, com essa liturgia, peçamos a Deus a graça de seguirmos o itinerário, o caminho, seguir Jesus na palavra, seguir Jesus na Eucaristia. Vamos com Ele até a Pentecoste. Eu preciso conhecer melhor Jesus e a Eucaristia, compreender mais, para que na hora que eu possa comer a ceia, na hora que eu possa me digerir a palavra, eu possa anunciar o Cristo Eucarístico, Cristo Palavra, a todas as criaturas. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.